existem certos indícios ou comportamentos que podem sugerir práticas políticas duvidosas ou corruptas. Não se trata de uma ciência exata, pois cada contexto é único e as aparências podem enganar, mas em geral, alguns sinais de alerta red flags aparecem com certa frequência em casos de corrupção. Abaixo, listo alguns pontos que costumam ser observados. 1. Enriquecimento rápido e incompatível. O político passa a ostentar um padrão de vida muito acima do que seu salário e renda declarados permitiriam. Aquisição de bens, imóveis, carros de luxo, etc., sem justificativa plausível. 2. Falta de transparência. Dificuldade em publicar relatórios de gastos, contratos e licitações. Resistência em divulgar dados sobre patrimônio ou bens de campanha. Esquiva na prestação de contas. Promessas de transparência total que não se concretizam. 3. Nepotismo e troca de favores. Indicação de familiares ou amigos próximos para cargos públicos, especialmente sem comprovar competência técnica. Uso de influência para favorecer empresas ou grupos aliados, sem processos claros ou licitações. Apoios estranhos ou alocação de recursos seletiva para locais onde há interesse político pessoal. 4. Uso indevido de verbas públicas. Desvios de recursos para campanhas particulares ou pagamento de despesas pessoais. Fraudes em licitações, direcionando contratos a empresas de fachada ou com histórico duvidoso. Gastos exagerados e sem explicação em viagens, diárias e eventos supostamente oficiais. 5. Frequentes escândalos e investigações. O nome do político é recorrentemente envolvido em denúncias. Inquéritos policiais, processos judiciais ou investigações jornalísticas se acumulam, ainda que não resultem, imediatamente, em condenação. Testemunhos, delações ou provas que surgem recorrentemente ligando o político a esquemas de propina. Discurso contraditório e populista sem base concreta. Promessas grandiosas e frequentes, mas sem plano real de execução ou fontes de financiamento. Mudança repentina de posicionamento político ao sabor das conveniências ou interesses financeiros. Utilização de discursos de ataque pessoal ou desqualificação da imprensa e órgãos de controle quando confrontado com questionamentos. 7. Ocultação de informações ou manobras para se blindar. Busca de brechas legais, como foro privilegiado, por exemplo, para evitar investigações ou julgamento. Propostas de leis ou medidas que dificultam a atuação de órgãos fiscalizadores e de controle, Ministério Público, Polícia Federal, etc. Pressão sobre a imprensa para reduzir a divulgação de fatos que possam comprometê-lo. 8. Rede de apoios políticos suspeita. Alinhamento com figuras conhecidas por envolvimento em atos ilícitos ou reputação negativa. Uso de laranjas, pessoas ou empresas de fachada para ocultar movimentações financeiras. Formação de alianças cujo único objetivo aparente é garantir a impunidade de todos os envolvidos. Observações finais. Contexto importa. É preciso analisar a conjuntura política e as leis de cada região para interpretar melhor as atitudes de cada governante ou parlamentar. Verificação de fatos. Muitas vezes acusações podem ser politicamente motivadas. Portanto, é fundamental verificar se existem provas consistentes e investigações sérias. Participação cidadã. A melhor forma de identificar possíveis práticas corruptas é através da fiscalização ativa, seja pelos órgãos competentes, como tribunais de contas e ministérios públicos, ou pela sociedade civil e imprensa. Em suma, não existe uma fórmula infalível para detectar corrupção, mas esses indícios costumam surgir quando um político atua de forma ilícita ou antiética. Um cidadão informado e atento a esses sinais pode contribuir para a transparência e cobrar uma postura mais íntegra de seus representantes.